E aí, aqui é Gi Carvalho e esse é o canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreva agora, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Hoje o mercado começou chatinho, depois ele ficou bom, depois ele ficou ruim de novo, mas nada muito diferente do padrão que nós já estamos acostumados. Então o mercado abriu totalmente lateral, ele ficou praticamente a primeira hora todo parado ali, andando 100, 150 pontos no máximo em cada direção, num range bem curtinho, sem dar possibilidade de nada, chegou até a fazer esse cruzamentinho de alta, mas também ficou bem lateral, então ele ficou a maior parte do tempo fazendo esse movimento de lado aqui, sem dar muita possibilidade de trade interessante. Aí ele fez esse cruzamento. Quem entrou não foi estopado, né? Porque ele não voltou em momento nenhum, ele ficou ali chatinho, mas ele não foi estopado. E depois ele explodiu e foi embora. Tinha o pivô pertinho, né? Então, para quem entrou, deixa eu colocar aqui, ele tinha uma distância de 260 pontos do pivô. Dava até para, né, para entrar assim, para buscar pelo menos 200 pontos com tranquilidade. A VWAP estava abaixo. O estocástico deu condição, então teoricamente dava para entrar. O problema é que ele vinha de uma lateralização, não dava para saber se ia andar ou não nesse momento. Eu não fiz a minha entrada nesse ponto. Eu esperei o rompimento desse pivô, né? Uma coisa que é bem interessante de observar, que foi bem próximo ao horário da abertura do mercado à vista, que é sempre um horário bem delicado para fazer as entradas, porque tem uma volatilidade bem maior, de acordo com a movimentação abertura dos ativos. A gente não tem ideia do que pode acontecer, porque são muitos ativos, então normalmente na abertura fica bem volátil, é sempre bem perigoso fazer a entrada nesse momento, por isso que é bom sempre ficar de fora. Se já está na operação, protege um pouquinho mais justo, e se não entrou ainda, é melhor ficar de fora para não correr risco. O preço passou, rompeu o pivô, tinha um lote bem grande, tinha mais de 4K de lote no 107 bola, então tava ali, ficou travado ali, batendo, voltando. A hora que ele rompeu, ele foi que foi. Aí ele fez esse reteste aqui no pivô, subiu. Quando ele bateu a segunda vez aqui no pivô, foi quando eu fiz a minha entrada nesse fundo que ele fez aqui. Aí eu fiz a minha entrada e aí eu deixei o trade correr. Aí nesse movimento, eu consegui sair dessa operação com 1.050 pontos, porque a hora que ele ameaçou voltar, eu já preferi sair, porque né, já estava com uma pontuação excelente. Nesse é o que eu sempre falo para vocês do risco. Sempre tem um movimento um pouco mais forte, a primeira tentativa de reversão quase sempre falha. Então é interessante ficar de fora, observar para ver o que vai acontecer, para já não entrar nesse cruzamento e ser estopado de besteira. Então é importante observar o que está acontecendo antes de entrar, porque é o que eu falo sempre, a maior parte das vezes ele não confirma e acaba estopando de besteira, então não é interessante fazer essa entrada. Aí aqui novamente ele ficou aqui lateral, andando pouco, andando de 100 a 150 pontos no máximo entre um trade e outro. Aquela situação que eu sempre falo, que é moedor de CPF, porque ele vai ficar te estopando subindo, vai ficar te estopando descendo, então tem que ficar de fora. Aí logo depois dessa lateralização teve um novo cruzamento de alta. Aqui, se a gente fosse fazer a entrada só pensando no estocástico, não daria condição, porque foi uma continuação do movimento de alta, né? Então ele nem chegou a fazer uma estrutura de queda, ele só ficou lateral e continuou subindo. Então, para quem pensou em fazer essa entrada usando o estocástico como parâmetro, não foi, né? Não teria dado entrada. Ele subiu, né? Ele andou bastante, continuou, na verdade, fazendo um movimento de alta que ele já estava fazendo. E aí, como confirmou essa tendência de alta, eu fiz uma nova entrada, dessa vez logo após buscar a média de 21 e fazer o retorno. Eu não quis entrar aqui, porque primeiro que eu não sabia se ia sair dessa lateralização ou não, então eu esperei um ponto um pouco mais seguro para me dar um pouco mais de tranquilidade para fazer a entrada. Aí eu fiz a entrada, nessa busca da 21, ele buscou a 21 e fez o martelo de alta, eu fiz a entrada e peguei mais 450 pontos nesse movimento. E mais uma vez, a hora que começou a reverter, eu saí da operação. Aí, já depois disso, já mais agora para o final da tarde não, porque na verdade esse trade demorou uma eternidade. Foi aquela entrada que você entra e fala, bom, só vou sair no final do dia porque cada box eu acho que ficava uns 30 minutos para ele se formar, porque foi um trade bem lento. Realmente ele foi muito devagar.
Era uma entrada mais arriscada. Eu só entrei porque eu já tinha feito muitos pontos, né? Eu já estava com uma gordura legal para queimar, para não ter nenhum problema. Então eu fiz a minha entrada sabendo que era um risco maior, porém ele já tinha atingido a máxima dele. Então dificilmente ele ia continuar subindo. E quando ele fez esse movimento de queda e caiu mais de 300 pontos, eu fiquei um pouco mais tranquila porque eu sabia que dificilmente ele ia ter força só para reverter e continuar subindo. Então foi aquele trade que eu sabia que era um pouco mais arriscado, mas estava totalmente dentro do gerenciamento porque a entrada era correta, estocástico dando condição, não tinha VWAP, não tinha nada para atrapalhar, bem pelo contrário, tinha a média de 200 abaixo, que ele tende a dar uma buscadinha na média, e então fiz a minha entrada e foram lá umas 2 horas, eu acho, para esse trade andar, mas aí eu saí da operação nessa daqui com 2 contratos, até marquei aqui, porque sempre tem alguém que questiona, a soma não tá batendo, tá dando mais ou tá dando menos, então essa daqui foi a única que eu fiz com 2, então peguei todo esse movimento de queda aqui na reversão, eu saí. E ainda ameaçou agora no finalzinho da tarde, dessa altinha aqui, mas sem sucesso, não foi muito para frente. Muitas pessoas me mandaram prints hoje, porque eu tenho falado bastante na mentoria, porque a maior parte das pessoas tem dificuldade ainda na leitura de contexto e fica apanhando fazendo a entrada ruim no 11. Então eu tenho indicado para as pessoas que têm essa dificuldade começar a olhar para rencos maiores. Vai ter um stop maior, vai ter menos oportunidades de entrada, só que vai ter uma assertividade maior. Para quem ainda não consegue fazer uma análise assim mais detalhada, eu diria para pelo menos começar a treinar. Não para ir para conta real, mas para pelo menos começar a treinar, para ver qual que é o comportamento. É claro que o 25R tem um stop bem maior, só que ele é muito mais assertivo. Então hoje ele deu uma entrada só, então hoje ele só deu uma entrada, mas foi a entrada. Em momento nenhum ele chegou nem perto de ameaçar estopar a operação. Se você pensar que você entrou nesse ponto, pegou toda essa alta, deixa eu reduzir o gráfico, não dá para pegar nem toda a alta aqui. Ó, ele andou 1.600 pontos. Se a gente for considerar como o box do 25 é bem maior, são 120 pontos, vamos considerar que quando ele fez essa reversão, você saiu do trade. Nessa reversão, ele já pagou 570 pontos. É a meta diária de muita gente. E para quem não tem, né, consegue estender a operação e aproveitar mais o movimento, 1.600 pontos aqui, tranquilo, voltando pouca coisa. Então, é uma forma de operar. É claro que nem todo dia a entrada vai ser boa igual essa. Ontem, por exemplo, foi um dia bem chato para o 25, um dia que não funcionou bem, não deu boas oportunidades. Ontem, até no 25, estava bem ruim. Ó, vocês percebam que aqui as médias estão convergentes, ameaçou ficar um pouquinho aqui flat, deu um único cruzamento, que esse é o maior problema do 25. Ele dá poucas entradas, às vezes nem dá, que foi o caso ontem. Ontem ele deu uma entrada às 15 horas, já bem no final do dia, e deu uma entrada que andou só 300 pontos. Ah, poxa, não é tão pouco assim. Mas são só 300 pontos, você ficar o dia inteiro para conseguir pegar um trade de 300 pontos. Mas é o que eu falei, não são todos os dias assim, que é ruim, parado. O que vocês têm que pensar é assim, se no 11R tá sem tendência, no 25 então vai estar picotado. É assim que vai acontecer. Começou chatinho lá, muito provável aqui também não vai estar. E isso eu falo quando ele está totalmente lateral. Se ele está volátil, subindo e descendo o tempo todo, não é problema. O problema é quando ele está subindo 10, subindo 100 pontos, caindo 100 pontos. Isso é ruim. Eu vou pegar um outro dia aqui também, mais um dia para dar exemplo. Esse aqui, ele andou 2.000 pontos sem nem ameaçar voltar, em linha reta. E quem estendeu e segurou, 2.300 pontos. Precisa mais que isso? Acredito que não, né? É o que eu falei, o stop é maior, mas para quem ainda tem dificuldade em fazer análise de contexto, vai ficar mais fácil, porque você não precisa analisar praticamente nada. Deu o cruzamento, você entra, simples assim. Claro, tem o pivô e a VWAP na cara, você não vai entrar, mas fora isso, não tem mais o que analisar. Então é uma opção. Sei que a maioria que trabalha
com o financeiro reduzido, fica mais complicado, porque é uma entrada de stop e você não pode fazer mais nada. Só que eu vejo um monte de gente que consegue ter 3 oportunidades de operar num ZR, mas toma 3 stops seguidos, que é um negócio raríssimo de acontecer. Quer dizer, para quem está com uma leitura ruim, não adianta. É melhor correr o risco aqui, que você tem muito mais possibilidade de acertar. Então essa é a minha sugestão para quem tem interesse nela. E hoje no dólar, eu fiz essa entrada aqui nesse cruzamento. Tinha VWAP aqui um pouco mais próxima, mas eu optei por entrar pelo movimento que ele já tinha feito, o movimento anterior que ele tinha feito. Ele andou 30 pontos, ele chegou a travar aqui no pivô, como eu imaginava que fosse acontecer, mas eu fiquei naquela esperancinha de que ele fosse romper o pivô, e aí eu segurei um pouquinho mais o trade, ele voltou e me tirou com 23 pontos. Chegou a andar 30, mas me tirou com 23, ele fez esse movimento de respiro aqui no mercado, e depois ele caiu de novo e quase morre. Depois ele andou mais quase 30 pontos de novo. Então foi um trade tranquilinho que eu fiz no dólar, quer dizer, tranquilinho não, porque ele voltou, chegou quase para estopar. Aí ele voltou aqui, chegou perto de estopar, mas não estopou e depois ele continuou fazendo o movimento e foi embora. Então hoje foram essas operações. Eu não postei a do índice porque eu estava gravando a do dólar ao mesmo tempo, então eu não conseguia gravar outra. E quando eu gravo pelo celular fica muito ruim, porque minha tela é anti-reflexo. Então, quando eu tento gravar, ela fica apagada, fica ruim. Então, eu estava gravando a do dólar, que eu já tinha entrado. Mas foram essas operações de hoje. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Eu vou ver se eu faço um vídeo atualizado, comparando um pouquinho, explicando um pouco mais das operações no 25. Não muda muita coisa, mas só para vocês entenderem um pouco mais a dinâmica, porque eu sei que tem muita gente que vai, de repente, olhar o 25. É assim, só não dá para quem tem pouco tempo para operar, porque às vezes demora muito da entrada, pode dar entrada já no final do dia, não, assim, no final daquelas primeiras horas, que são as horas que a gente gosta de operar mais, e é um trade que vai ser mais demorado, ele vai demorar bastante tempo, né, aquela coisa mais rapidinha de acontecer. Então é isso, qualquer dúvida deixa aí nos comentários, se você ainda não deu like no vídeo, aproveita agora, já deixa esse like aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.